Então precisamos entender que a diversidade de religiões sobre a face da terra são muitas. E todas elas, de uma certa forma, está ligado à igreja apóstata, a grande meretriz, a grande Babilônia do último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Todos eles se resumem em uma religião só, todas elas. Ah, mas tem não sei quantas e centenas de religiões e filósofos e filosofias com as suas vãs filosofias, com as suas vãs palavras, mas são palavras lindas que parecem motivar as pessoas, que parecem enaltecer o valor do homem, da mulher, que parecem dar sabedoria e sentido ao estilo de vida que as pessoas escolhem viver. Sei, mas é engano, é mentira, não passam de vinhos do inferno para embriagar as pessoas e tirá-las da direção ou da ligação e comunhão que as pessoas sobre a face da terra têm com o seu Criador. O segredo é nunca deixar as pessoas conhecer o Mashiach de Deus, que é o Messias, o ungido, o único que pode salvar, porque está escrito no Evangelho de João 14, verso 1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em Hashem, credes em Yahweh, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quer dizer, ele não está mandando você crer em todas as filosofias e religiosidades que tem por aí. Ele está dizendo, credes em Deus, e só existe uma maneira de você crer, e só existe uma palavra que está escrita e que tem os pensamentos, os desejos e a vontade de Deus para toda a raça humana, que são os 66 livros da Bíblia Sagrada. Não existe outra forma, não existe outra maneira de você ter comunhão com Deus, de você ter comunhão com o Supremo, com o Divino, com o Eterno, com o único Criador e Deus sobre todos os outros deuses nos céus, na terra e debaixo dela, a não ser Yeshua HaMashiach, seu Filho, que perdoa os seus pecados e te direciona a uma plena comunhão com aquele com quem os homens desde Adão perderam, se desligaram e ficaram distantes, longes e afastados da sua presença. Então, o catolicismo é a cabeça de ouro da idolatria sobre a face da terra. É o catolicismo. E todas as outras religiões compõem o corpo de Satanás sobre a face da terra. Assim como existe a verdade, existe a mentira. Assim como existe o que é santo, existe o que é sujo, o que é impuro. Assim como existe o vinho da verdade trazido por Cristo no livro de Atos, ou melhor, no livro de João capítulo 2, que o Senhor transforma a água em vinho, existe o vinho do céu, existe o vinho do inferno. Existe o vinho que traz e dá sabor à vida, à alma, ao ser humano, e existe o vinho que leva o ser humano à perdição, à destruição e à morte. Porque está escrito em João 14, 6,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então está escrito nas religiões que estão longe da Bíblia Sagrada e das Escrituras de Deus que o inimigo é a perdição, a mentira e a morte. Porque o salário do pecado, Romanos 6:23, é a morte. Então, todas as religiões sobre a face da terra que estão longe das Escrituras Sagradas e até mesmo aquelas que se dizem ensinar, que se dizem pregar, que se dizem levar as pessoas ao caminho da verdade, mas que estão enlaçadas com o currículo material, com o currículo espiritual e emocional dessa face da terra, também pertence a este grupo, porque eles leem, eles conhecem, mas não obedecem, mas não praticam o que as Escrituras ensinam. Então parecem que também são de Deus, mas eles não são. Por quê? Porque a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de viver, a sua maneira de se comportar, a maneira do seu coração viver dentro de si mesmo e principalmente a maneira de se vestir igual às pessoas que vivem no mundo aí fora, que não têm o conhecimento da palavra de Deus, mas estão mortas em seus pecados pela embriaguez do que é perdido, mentiroso e destruidor. Essas pessoas e essas igrejas também são igrejas que servem ao diabo com o nome de servir a Deus e obedecer ao seu Filho. Por quê? Porque essas pessoas ouvem, crêem e estremecem como o diabo. Mas, infelizmente, o que sela e autentica a veracidade e a fidelidade de uma pessoa, de muitas pessoas, ou de uma igreja ou congregação sobre a face da terra, não só ler, ouvir, conhecer as Escrituras Sagradas, mas principalmente obedecer a Bíblia Sagrada, as Escrituras de Deus, a palavra de Deus, a verdade de Deus, a veracidade imutável das Escrituras de Deus, não são divina do verdadeiro autor chamado Espírito Santo, que traz não só a obediência, mas também está escrito seguir a paz com todos e a santificação do espírito, da alma e do corpo. Então a obediência à palavra de Deus leva a uma santificação espiritual, quer dizer, não se mistura, não se embriaga, não se deixa entorpecer pelo engano, pela mentira de todas essas mentirosas e enganadoras religiosidades sobre a face da terra, que tem por sua vez a sua grande mãe chamada catolicismo, que é a cabeça de ouro vista no livro de Daniel, que em breve, junto com todas as outras religiosidades e países e reinos que representa a estátua, não só a estátua no livro de Daniel, representa a todas as falsas religiosidades, todos os falsos ensinamentos, todos os falsos filósofos, as falsas religiões que não guardam a palavra de Deus, que transformaram a palavra de Deus em mentira, que guardam o dia de domingo, esse dia profano, maligno, diabólico, que é o dia do sol. Todos esses reinos, porque a estátua de Nabucodonosor, teologicamente, representa todas as nações, certo? Todos os reinos, certo? Mas também representa todas as filosofias, todas as falsas religiões,
todas as igrejas e religiões e seitas e filosofias e ateísmo que não aderem às Escrituras Sagradas como palavra de Deus, todos eles perecerão. Porque está escrito que uma pedra foi cortada sem mão e arrebentou com toda essa estrutura. Por quê? Porque sua cabeça de ouro, seu peito e seus braços de ferro, ou seus peitos e seus braços de prata, sua cabeça de ouro, peito e braços de prata, ao seu resto do corpo de bronze, suas pernas de ferro, e nos seus pés barro e ferro. Querendo dizer que todos esses reinos, países, nações, cidades, províncias e todas essas religiões, essas embriaguez, esse catolicismo mentiroso, maligno, diabólico, satânico e profano, que deu origem a toda esse ateísmo e filosofias e religiosidades, porque todas elas vão usar a palavra de Deus para enganar as pessoas, vão usar a filosofia do amor, que é Cristo, que é o verdadeiro amor e sentido da vida sobre a face da terra, que é o Filho do Homem, o Hamashia, o Messias, o ungido de Deus que tira o pecado do mundo. Todos esses pegam parte da palavra de Deus para enganar as pessoas com o resto das suas enganos e das suas mentiras, dando às pessoas o vinho do inferno, o vinho do engano, o vinho da mentira, e na maioria delas mostram que o homem é superior a todas as outras coisas, quando na verdade o homem tem e o homem precisa submeter-se a Deus como humilde e simples diante do seu Criador, porque o homem não é maior do que Deus. Mas quando os homens e mulheres sobre a face da terra, por qualquer que seja o motivo, rejeitam a Deus, rejeitam a sua palavra, rejeitam os seus ensinamentos, rejeitam as suas alicerces, as suas estruturas, rejeitam as suas leis, as suas éticas, morais, sociais e espirituais, então elas rejeitam a si mesmos, se fazendo Deus no lugar de Deus, por rejeitar, por desfazer e por não aceitar a vontade de Deus através da sua palavra em si mesmo. Então, quando eu digo não para o Hashem, quando eu digo não para o Messias, eu estou dizendo não para o reino de Deus. Estou dizendo não para o reino dos céus. E quando eu digo não quero Deus, não quero o Cristo, não quero os seus ensinamentos, então eu estou me fazendo Deus em si mesmo, porque eu estou desprezando as leis eternas do Criador para andar conforme os meus próprios pensamentos, os meus próprios desejos, minhas próprias vontades, minha própria maneira vã de viver, segundo o meu malvado e perverso coração. Então eu estou me fazendo Deus no lugar de Deus, porque então eu rejeitei Deus, porque eu me acho melhor, eu me acho maior e acho que a minha maneira de viver é mais saudável a mim mesmo do que a vontade de Deus em si. Então, é o pecado da auto-idolatria de si mesmo, se fazendo Deus no lugar de Deus, por rejeitar a vontade, o desejo e a direção de Deus para si mesmo. Então, essa pedra que é cortada sem mão, desde o primeiro século, desde o nascimento do Hamashiach de Deus, do Filho de Deus, já destruiu todas essas religiões, já destruiu todos os seus reinos. Agora vai chegar o dia que isso vai se tornar literal. Mas espiritualmente, todos, reis, presidentes,
chefes de estados, de nações, de cidades, de países, de reinos, de império. Não tem China, não tem Brasil, não tem Estados Unidos, não tem Canadá, não tem Espanha, não tem Alemanha, não tem Grã-Bretanha, não tem Japão, não tem a Inglaterra, não tem país, cidade, reino, estado nessa face da terra que seja maior, que seja melhor, que seja mais glorioso do que o Filho do Homem que tira o pecado do mundo. Ele já é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E onde está escrito isso? Está escrito que quando ele ressuscitou e foi ter com os discípulos, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele mesmo falou, é-me dado. Quer dizer, quem tinha esse poder era o diabo. Até o Messias nascer, quem tinha o trono sobre a face da terra era Satanás. Era o Satã, o inimigo, o mentiroso, o adúltero, o traidor, o destruidor, aquele que veio a roubar, matar e destruir. João 10:10. Ele era o dominador dos seres humanos sobre a face da terra. Todo o poder sobre a face da terra estava em suas mãos. Por causa do pecado, por causa da obediência do homem, dos seres humanos, ao pecado em seus próprios corpos, em sua própria vida espiritual, dando legalidade para Satanás dominar, para Satanás aprisionar, para Satanás mandar em suas próprias vidas. Mas quando Hamashia e Yeshua do Eterno deu a sua vida na cruz do Calvário, sendo de Deus o verdadeiro Cordeiro, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus em si mesmo, vertendo o seu sangue e a unção do Espírito Santo, porque está escrito que do seu lado verteu, saiu, emanou sangue e água. O sangue era a vida do próprio Messias. Agora, e a água? Era a palavra de Deus dentro dele. Era a unção e virtude do Espírito Santo nele. Por isso verteu água e sangue. Então, tanto a vida que estava dentro dele, que era o sangue, como o poder, a virtude do Eterno, a plenitude do Todo-Poderoso que estava sobre ele corporalmente, que é o próprio Espírito do seu Pai, do seu Deus, do seu Senhor, teve que se retirar de dentro dele. Teve que sair. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Ele não tinha pecado, então ele não merecia morrer. Ele não morreria se não fosse entregue ao sacrifício. Glória a Deus. Glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Pelo sacrifício eterno, aleluia, para comprar homens de todos os reinos, nações, tribos, dialetos e línguas, povos sobre a face da terra. Obrigado, meu Deus, por nosso Senhor Yeshua HaMashiach.